mas tem inclusive uma notícia que está diretamente ligada, porque quem está de olho nesse caso é o advogado-geral da União, Jorge Messias. Ele é cotado para a vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal neste mês e ele anunciou a criação de uma força-tarefa para apurar esses alegados desvios de agentes públicos e promover reparação de danos causados pela Operação Lava Jato. Messias afirmou que a AGU vai analisar tanto a conduta de procuradores da extinta Operação Lava Jato, quanto de integrantes do Judiciário que participaram da instrução e julgamentos dos casos. A investigação deve atingir, em especial, o senador Sérgio Moro, que enfrenta um processo de cassação, e o ex-chefe da Força Tarefa em Curitiba, Deltan Dallagnol, que foi cassado neste ano. Ainda de acordo com a AGU, poderão ser cobrados nos envolvimentos na Lava Jato o ressarcimento de indenizações pagas pela União em decorrência dos casos. Cristiano Beraldo, a AGU vai ter um papel importante, a criação dessa força-tarefa. Jorge Messias vai ganhar um protagonismo em um momento que é crucial. Ele é um dos cotados para assumir a vaga de Rosa Weber. Agora, muitos entendem que essa investigação irá focar principalmente nas figuras de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Neto, é só a gente lembrar do que o próprio presidente da República disse não faz muito tempo. Ele, com todas as letras, disse que o propósito dele é ferrar o Moro. Aliás, usou uma expressão muito mais forte do que essa. Então, esse tipo de aviso passado pelo presidente da República é entendido por aquelas pessoas que têm interesse no imenso poder que carrega a caneta do presidente da República em agradá-lo. Jorge Messias em campanha franca para ocupar a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, vai fazer qualquer coisa para agradar o chefe. E assim se reduz, se humilha a justiça brasileira. Vai se usar a máquina do Estado para perseguir, estampar com um rótulo de pessoas que não cumpriram o seu papel institucional, pessoas que transgrediram a lei ao mostrar a roubalheira absurda que havia no Estado brasileiro. É incompreensível esse tipo de comportamento, mas isso está sendo endossado por parte da sociedade, pelo universo político, ou parte do universo político, e por parte da grande imprensa também, que fica aplaudindo esse tipo de comportamento. Mas deixa eu avisar uma coisa para vocês: o mundo é redondo, o tempo da vida é longo. Esse vento vai mudar e vai voltar a perseguir essas pessoas que hoje estão aí dando risada porque vem sendo colocado em prática um plano de vingança contra aqueles que se mobilizaram usando as suas funções, as suas prerrogativas de servidores públicos para ir atrás de corruptos e de corruptores, para revelar ao Brasil todo e ao mundo inteiro o grau da corrupção que tomou conta do Estado brasileiro durante os governos do PT. Agora isso tudo vai ser esquecido, vai ser apagado da memória? Como é que será que os Estados Unidos estão olhando isso? Porque houve repercussão da Lava Jato nos Estados Unidos, houve a repercussão da Lava Jato em outros países. Será que eles também vão olhar, olha, puxa vida, essas condenações que a gente promoveu aqui, conforme a nossa legislação, erramos, vamos soltar todo mundo, vamos devolver dinheiro? Que isso? Isso é vergonhoso. O Brasil está, assim, passando uma mensagem para o mundo que é absurda. Aí fica falando em OCDE. Não, temos que tributar todo mundo conforme a OCDE. Os países desenvolvidos, estabelecer grandes padrões aqui de compliance no Brasil. Que balela é essa? O Brasil está se transformando e se consolidando numa república das bananas, uma esculhambação, onde a corrupção vale a pena. Os corruptores estão dando risada. Os corruptos estão aí soltos dando risada. E o povo brasileiro pagando a conta, porque quem acordou de madrugada, pegou ônibus lotado, trabalhou, feito um cachorro para poder pagar as contas e pagar imposto, foi o povo brasileiro. E aí essa turma roubou esse dinheiro, foi curtir a vida doidado, foi comprar a eleição e agora estão aí dando risada. E o povo brasileiro que se prepare para pagar mais conta, porque essa conta não para de subir. Olha só o conselhão do Lula, quem que está lá?
todos os condenados na Lava Jato, pessoas que foram flagradas, empresas que fizeram acordo de leniência confessando seus crimes, estão no conselhão do Lula, aconselhando o presidente da República. Que país é esse? É realmente desesperador a gente ver esse tipo de coisa acontecer. Dantas, muitas repercussões na internet, inclusive aqui no nosso chat. Isaías Franco, mais uma vitória nessa jornada de vingança e revanchismo. O projeto para reescrever a história está dando certo. Que pena. Essa é a percepção de muitas pessoas, viu, Dantas? Uma tentativa de você mudar a história. A gente vem comentando sobre essa tentativa que inclui diversas frentes de atuação do atual governo, né? O que se quer é limpar a ficha do Lula, limpar a ficha do PT, limpar a ficha dos parceiros do PT na dilapidação da Petrobras, enfim, limpar a ficha dos integrantes desse sistema corrupto. Infelizmente, novas gerações que não acompanharam aí todos os desdobramentos, as investigações, a fundamentação, elas desconhecem e provavelmente não vão ter a oportunidade de conhecer de fato. Por quê? Porque quando vem essas anulações, daqui a pouco também vem a destruição das provas, como aconteceu um dia desses, com a solicitação para que os drives, onde estavam aí os sistemas da Odebrecht, fossem destruídos, fossem pulverizados, né? Então, eles deixam de existir fisicamente no mundo real. Então, isso é muito simbólico, porque essas anulações, elas também têm o efeito de fazer com que as decisões judiciais anteriores, as investigações, as perícias, os depoimentos, as delações, tudo que foi produzido, inclusive com muito dinheiro público, tudo foi produzido do ponto de vista judicial em torno de tantas operações, de tantos esquemas diferentes, tudo isso passa a ser anulado e depois destruído. Então, isso deixa de existir fisicamente no nosso plano, né? Então, isso, com o tempo, daqui a algumas décadas, de fato vai ser apagado da história. É aquela velha máxima, né? A história, ela é escrita pelos vencedores e eles estão fazendo valer essa máxima nesse momento. Isso é muito triste. A gente fica com a memória de algo que é real, aconteceu de fato, não é sonho, não aconteceu no metaverso, né, ou em outro país, foi aqui mesmo. As provas eram contundentes de corrupção, o próprio Beraldo aí mencionou, os bilhões recuperados. Você não recupera aquilo que não foi desviado, aquilo que não foi perdido. O que a Justiça fez foi recuperar o dinheiro que foi perdido a partir desse processo de desvio, né? Então, assim, a gente está falando de 6 bi só daquilo que foi recuperado imediatamente, mas a cifra ultrapassava os 14 bi. 14 bi que o próprio advogado Augusto Botelho, hoje secretário nacional de Justiça, chegou a dizer ali numa provocação com o Deltan Dallagnol, chegou a admitir, é dinheiro de corrupção sim. Augusto Botelho, aliás, e aqui abro um parênteses para trazer uma notícia nova para vocês todos, Augusto Botelho agora está sendo considerado fortemente para o lugar de Flávio Dino no Ministério da Justiça, porque Flávio Dino está ganhando força para ocupar a vaga de Rosa Weber no Supremo. Então, isso é um contexto político. E é muito difícil você entender que um discurso de garantismo, de legalidade, de imparcialidade, ele fique de pé quando pessoas que têm interesse político ou interesse pessoal nas vagas que estão disponíveis aí no Supremo, né? O próprio Jorge Messias, como citou o Daniel, o próprio Flávio Dino, né? São pessoas que estão sendo consideradas publicamente para essa vaga no Supremo. Quer dizer, como é que essas pessoas terão a independência necessária para investigar aquilo que interessa ao próprio presidente da República? Então, assim, tudo muito contraditório, né? É muito complicado, muito escandaloso. De fato, é uma situação vexatória, eu acho, até do ponto de vista civilizatório. Então, assim, lamentável. Infelizmente, a história está sendo reescrita e a verdade está sendo perdida. Pois é, nessa tentativa de reescrever a história, Mota, lá atrás muito se falou sobre o legado da Lava Jato, né? Só que assim, decisão atrás de decisão, a
a gente acaba observando um cenário em que demonizaram a Operação Lava Jato. Só que isso não respinga e não reverbera somente nas figuras de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Quem sai desmoralizado desse processo? A Justiça, Ministério Público, Polícia Federal, todos os órgãos ali, profissionais envolvidos na operação, e que não adianta, conseguiram resgatar, repatriar milhões de reais, de dólares em recursos. Isso não é imaginação, né, Mota? Não. Isso é uma prova cabal de que houve a corrupção. Foi investigado, comprovado, as empresas assumiram, né, Mota? E eu me arrisco a dizer, Daniel, que pouca gente se engana com a criação de narrativas. A maioria das pessoas tem plena consciência do que está acontecendo no Brasil. Muita gente não pode falar, muita gente não pode fazer nada, a maioria das pessoas não tem poder nenhum para influenciar nisso. Então, as pessoas, o que resta a elas? Assistir esses acontecimentos, se resignar, manter a esperança de que um dia esse processo vai ser revertido, mas eu acho que muito pouca gente se engana, muito pouca gente acredita nisso. E eu vou mais além, eu acho que mesmo entre aqueles que um dia viram vantagem nesse processo, mesmo entre esses existe já um sentimento de que se está indo longe demais, de que um limite foi ultrapassado. E é muito complicado quando um país ultrapassa esses limites, né? Porque você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Hoje quem julga, amanhã pode ser julgado. E quais são os critérios desse julgamento? Se a justiça se tornou uma coisa tão relativa, que pode ser virada do avesso da noite para o dia, ninguém está seguro. Esse, eu acho que é o sentimento geral da maioria dos brasileiros hoje. E curioso, né, que a gente esteja discutindo isso no dia 6 de setembro. Pois é, Cristiano Beraldo, muitas repercussões, pessoas se manifestando aqui no chat do programa. Eu, inclusive, agradeço a participação de todos. Tentarei ler algumas mensagens ao longo desse programa especial. Beraldo, Ernesto Fialho, claramente uma ação política de um magistrado que parece atuar como fiador da credibilidade de um homem que acabou prejudicando o país ao longo dos anos. Curiosamente, esse ministro foi quem impediu Lula de ir ao velório do irmão quando estava preso. Obrigado pela mensagem, Ernesto Fialho. Comentário de Cristiano Beraldo. Não, parece um ato de arrependimento, né? Uma demonstração de lealdade, um pedido de desculpa, porque realmente não faz sentido esse tipo de decisão dada com essa riqueza de adjetivos para demonizar uma operação que mostrou o que aconteceu. Você pode discutir do ponto de vista técnico se a Lava Jato deveria ter acontecido em Curitiba da forma que aconteceu, porque vários dos atos não aconteceram em Curitiba, envolvia a Petrobras, que é no Rio de Janeiro. Agora eu vou te dizer, se essa investigação tivesse acontecido no Rio de Janeiro, pelo histórico que a gente conhece do Rio de Janeiro, cujos últimos governadores foram todos presos, a gente sabe que seria muito mais difícil. Talvez o que a 13ª Vara de Curitiba tenha mostrado à população brasileira foi que havia muita coisa errada assim, e isso ficou completamente comprovado. Então você não pode sair da discussão técnica de avaliar se todos os elementos que compõem o sistema do processo, se aquilo tudo está adequado, se está funcionando bem. Você não pode. Aliás, isso tudo foi muito discutido ao longo da Lava Jato e várias decisões tomadas ali foram referendadas pelo Tribunal em Porto Alegre, depois em Brasília, STJ, o próprio STF. E aí muda o vento, muda o núcleo do poder e, de repente, as decisões que são tomadas se colidem de forma assim absurda com o pensamento da própria corte, com o posicionamento de ministros pouco tempo atrás. Quer dizer, como ter uma esperança de que a Corte Suprema do Brasil ainda serve
desta referência, esse pilar da justiça tão importante para a sociedade brasileira. Não tem como. Está muito complicado a gente ter que dormir com uma notícia dessa, com um voto desse, com manifestações como essa. É muito difícil, assim, você realmente tem que ficar desanimado, porque não há coerência, é uma hipocrisia danada, os interesses pessoais vão se sobrepondo à própria lei, ao próprio entendimento, e isso é feito sem dar a menor satisfação. É como se o povo não importasse, porque aquelas pessoas estão ocupando este cargo tão importante até os 75 anos de idade. O presidente está eleito, vai poder nomear um monte de gente para a corte, para isso, para aquilo, para empresas, e as pessoas vão resolvendo as suas próprias vidas. E aí o papel fundamental que elas precisavam desempenhar, que é o papel de trabalhar e zelar pela sociedade brasileira, isso fica completamente escanteado, que, aliás, é algo que a própria Lava Jato fez. A Lava Jato atuou para mostrar tudo de errado, toda a corrupção que havia na estrutura do poder. E fez isso não fora essa acusação picareta desse foragido da justiça, o tal do Tacla Duran, que falou, não, veja, um advogado que conhece o não sei quem, que é amigo, que é sócio, que é vizinho, que não, me pediu uma grana para resolver. Quer dizer, como é que o Tacla Duran ele ia conseguir resolver na grana e os bilionários que a Lava Jato pegou não iam resolver? Quer dizer, ele é que é o bonzão, ele é que é o cara que realmente tinha ali todos os caminhos. É uma acusação tão cretina, tão calhorda. E agora o próprio STF vai dando espaço para esse pilantra, esse vigarista. Então, realmente, está muito difícil a gente olhar com respeito para a instituição judiciária brasileira. Está muito complicado. Pois é, Dantas, eu sei que você comentou no início as possibilidades em relação à extensão dessa decisão. Teremos uma força-tarefa, uma apuração aprofundada por parte da AGU. Outros órgãos de controle devem participar dessa força-tarefa. Mas o que se comenta e o que se ventila em relação aos próximos passos, olhando para frente, e em relação também a eventuais punições a Sérgio Moro e a Deltan Dallagnol, o que se comenta aí em Brasília? Muito bem. Daniel, eu gostaria primeiro de salientar o seguinte. Pois não. A CGU, mesmo antes de ser notificada pelo STF, ela já se pronunciou. Se pronunciou dizendo que já ia colocar em curso as determinações do ministro. Ou seja, isso mostra o grau de ativismo político que está contaminando essas instituições hoje. Quer dizer, você não abre um procedimento de boca, você precisa ser notificado formalmente da decisão e aí você faz ali o registro, abre o procedimento preliminar, enfim. A gente precisa ver se o Ministério Público vai recorrer, se alguém vai recorrer, porque, afinal de contas, mais uma vez, é uma decisão monocrática. Ninguém vai pedir para que isso seja levado a plenário, para que haja um debate necessário, porque esse tipo de decisão, ela não pode ser tomada por um ministro. Você anular provas, anular uma operação, anular um acordo de leniência. A própria CGU se manifestou dizendo que não tinha participado do acordo, participou. Ou seja, não tem conhecimento da própria participação institucional naquilo que foi costurado lá atrás. A CGU participou, a AGU participou, o Ministério Público participou. Foi uma celeuma a construção desse acordo de leniência da Odebrecht. Uma celeuma. Então, assim, é isso. Fica muito evidente o objetivo político. O objetivo político / jurídico. É a cassação do Sérgio Moro, não tenham dúvida. Cassação do Sérgio Moro. Você precisa criar um ambiente político. Aquela ação lá que está correndo, que foi movida inclusive pelo PL contra o Sérgio Moro, por causa de contas de campanha, aquela está sendo considerada frágil. Então, é preciso criar um outro fato jurídico / político para conseguir a condenação dele e a cassação do mandato. E isso vai ser feito a partir justamente dessas ações, dessas investigações que serão abertas agora. Então, o que a gente tem de horizonte é a criação de um ambiente político que vai ser turbinado pela mídia mainstream,
aí favorecendo esse ambiente, com esse ambiente favorecido, você tem a atuação dessas instituições para investigação, condenação, cassação. O próprio ambiente político, por causa da cassação no Congresso, precisa ser feito, né? Ali, Conselho de Ética, etc. e tal. Você vai ter uma articulação que vai envolver sucessão dentro do próprio Congresso. A gente, em 2025, tem eleição para o comando do Senado. Então, a gente vai ter aí um cenário político, mais uma vez, bélico. E o efeito secundário disso, que é a estrangulação financeira desses agentes públicos. O Deltan, por exemplo, já foi cassado, mas agora o que eles querem? Eles vão começar a fortalecer a tese de indenização dos réus, dos condenados, das empreiteiras, do Lula, de todas as pessoas físicas e jurídicas. Quem tem de pagar essa indenização? A União. Só que está lá na decisão, a União, inclusive está no despacho da própria AGU, a União ela vai fazer a reparação necessária a quem de direito, só que depois ela vai cobrar essa indenização, o valor dessa indenização, que vai chegar à casa de bilhões, impossível de ser pago, vai cobrar dos próprios agentes públicos que serão responsabilizados por aí. Então a gente tem um cenário, mais uma vez, um cenário de muito conflito político, jurídico, e que infelizmente vai dominar boa parte da nossa pauta, uma pauta que hoje ela estava começando a se descontaminar para focar naquilo que interessa ao Brasil, que interessa ao eleitor, que é a pauta econômica. Só que como a economia a gente está sentindo que pode dar problema, então você já tem um plano B que mata dois coelhos com uma cajadada só.